Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam super bem aí, se cuidando na casa de vocês. Turminha, na aula de hoje nós vamos pegar a apostila de ciências e vamos dar sequência àquele conteúdo que nós estávamos falando. Lembram? Que eram os pontos cardeais que nós falamos norte, sul, leste, oeste. Lembra a posição do Sol, que era bem interessante que nós vimos? Então, na aula de hoje, dando sequência a esse conteúdo, nós vamos falar agora de maneiras de se orientar. Isso mesmo. Então, abram a apostila de vocês a partir da página 127. E o professor vai falar um pouquinho com vocês sobre maneiras de se orientar. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, gente, neste capítulo, vocês vão reconhecer a bússola, o mapa, a rosa dos ventos e o GPS como instrumentos de orientação. E compreender o funcionamento da bússola e do GPS. E identificar a aplicabilidade dos instrumentos de orientação conforme as situações que vocês vão estar vendo. Aqui, gente, observando aqui essas imagens que nós temos, as pessoas podem se locomover de um lugar a outro. Essa imagem aí mostra um longo trajeto aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Um longo trajeto a ser percorrido e alguns instrumentos que podem ajudar a chegar ao lugar. Olha aí, que instrumentos você reconhece aqui nessa imagem? Tá vendo? Olha lá, ó. Aqui, olha, aqui nós temos. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Ó, dá sim, ó. Vamos começar o primeiro aqui, ó. Parece um mapa do tesouro, não é? Olha aí. Você já precisou usar algum desses instrumentos que tem aí, ó? Ah, eu já, gente. Quando eu vou viajar, assim, principalmente em um lugar que eu não conheço, eu uso bastante o GPS, né? Olha aqui, ó. Nós temos ele aqui embaixo, ó. Ó, cadê o GPS? Aqui, ó. Esse aqui é, com a tecnologia de hoje, esse é um dos mais utilizados, não é mesmo? Só que nós também temos outros instrumentos. Olha aqui, ó. Nós temos um aqui do lado, ó. Estão vendo? Muito bem. Esse aí, ó, nós temos como a bússola. Nós temos também a rosa. Cadê a rosa dos ventos, não é mesmo? Não, esse aqui é a rosa dos ventos. Esse aqui é a bússola. Cadê a bússola? Estava aqui embaixo. Ó. Cadê a bússola? Aqui, ó. E a bússola aqui, ó. Beleza? Então, pessoas, eu já, como falei para vocês, eu já utilizei bastante o GPS. Mas antigamente nós utilizávamos o mapa também, não é? Agora, aprofundando mais, prestem bem atenção, ó. Quando você sai do seu bairro para outra cidade, não deve se preocupar apenas com a distância entre esses lugares ou com o tempo que vai gastar para percorrê-la. É preciso também o que? Observar qual a direção a ser tomada, pois é a partir do lugar onde você está que poderá localizar o lugar para onde você vai. Gente, os meios de orientação aos antigos são vários. O Sol, a constelação do Cruzeiro do Sul, né, no hemisfério sul, a bússola, como eu estava falando para vocês. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer os pontos cardeais que nós já vimos na aula passada. Lembra? Que são a base desses meios de orientação. Deixa eu abaixar aqui, ó. Então, vocês lembram dos pontos cardeais que nós vimos nas aulas passadas? Norte, sul, leste, oeste. Muito bem, lembraram, não é mesmo? Então, agora, prestando atenção aqui, ó. A orientação pelo Sol e pela Lua. Olha como era feito, gente. Há muito tempo as pessoas utilizavam os astros para se orientar, sendo o Sol o mais empregado. Gente, o Sol é a estrela mais próxima da Terra, que é o nosso planeta. É a energia do Sol que ilumina e aquece a Terra. Sem o Sol, seria impossível a vida em nosso planeta. E para você se orientar pelo Sol, precisa saber onde ele aparece ou desaparece todos os dias.
Lembra que nós vimos na aula anterior? Então, a direção em que o Sol aparece todos os dias chama-se leste ou este, lembra? Ou nascente, ou oriente, que nós falamos. Ah, estão lembrados, não é mesmo? E a direção que o Sol desaparece todos os dias chama-se? Muito bem, oeste, ou poente, ou ocidente, não é mesmo? Então, sabendo onde estão o leste e o oeste, você pode olhar a direção que faltaram, o sul e o norte. E é importante destacar, gente, que o Sol nasce exatamente no mesmo ponto todos os dias do ano. Existe uma pequena variação de acordo com as estações do ano, como o inverno e o verão. Lembra que nós falamos para estender ou esticar o braço direito na direção do leste e estender o braço esquerdo na direção do oeste? Às suas costas estará o sul e à sua frente estará o norte, que nós fizemos, lembra? Então, para nos orientarmos agora pela Lua, procedemos da mesma maneira, pois a Lua também nasce a leste e se põe a oeste. Também temos, olha aí, gente, a orientação pelo Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, gente, é uma constelação formada por 5 estrelas principais com o formato de uma cruz. A estrela que se encontra na extremidade inferior da cruz é a estrela de Magalhães, indica o sul, por meio do qual se podem encontrar os outros pontos cardeais. Nós temos também a orientação pela bússola, né? A bússola é um meio de orientação muito utilizado. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aí, gente, a imagem de uma bússola. Ela é um instrumento com formato aí de um relógio, possuindo uma rosa dos ventos no interior e uma agulha imantada no lugar dos ponteiros, que aponta sempre para o norte. Não é mesmo? Olha aí, a bússola. E falando aí também da rosa dos ventos, quando você estiver localizando os elementos de sua escola, lá da escola, ou do outro ambiente qualquer, talvez sinta alguma dificuldade em apontar a direção exata de alguns deles. Aí vou perguntar, como resolver essa dificuldade? Era o assunto que nós sempre estávamos falando, por meio dos pontos colaterais. Eles também são 4 e estão situados entre os pontos cardeais. Que nós temos aqui, olha aí, ó, observando até mesmo na bússola. Nós temos aí, ó, nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Só que percebam aqui que nós também temos aqui, ó, o nordeste, que é o NE. Nós temos, tá vendo aqui, ó, que mostra, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, olha lá, ó. Tá vendo? NE, que é o nordeste entre o norte e o oeste. Tem o SE, que está aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? É entre o sul e o oeste. Não, entre o sul e o leste. Agora sim nós temos, ó, o SO. Deixa eu achar aqui onde está o SO. Aqui, ó. Cadê? Aqui, gente, nós temos também entre o sul e o oeste, que aqui não está mostrando. E temos também o NO. O que é esse NO, professor? É entre o norte e o oeste. Então, se vocês viram como nós temos os pontos cardeais e os pontos colaterais, que são os mais importantes nas direções da rosa dos ventos. E ao procurar uma direção, você sempre se imaginar assim, ó, no centro da rosa dos ventos, lá, bem no meio. E os pontos cardeais que nós estávamos falando são os pontos principais, ou pontos fundamentais. E eles são os mais importantes, né, de orientação. Os pontos cardeais nos permitem dar uma ordem ao espaço terrestre. Esse espaço pode ser bem pequeno, como o seu quarto, sua casa ou até mesmo lá na escola.
mas também pode ser grande como a sua cidade. Viu como é bem importante? E pode ser um espaço maior ainda, com a região em que se encontram sua cidade e todas as cidades, né? Bem como todo o seu estado ou até mesmo o país. E maior ainda, como um continente ou todos os continentes juntos e mais os oceanos. Isto é como o planeta Terra, não é mesmo? E falando nisso, gente, aqui nos oceanos, como se orientavam os navegadores antigamente? Gente, a maior dificuldade para os navegadores antigamente era saber onde estavam e para onde iam. Eles sequer sabiam onde iam chegar. E o Sol foi o primeiro meio de orientação utilizado. Observou-se então que o Sol aparecia sempre no mesmo lugar, lembra, lá na nascente. E perceberam também que o Sol se punha na direção contrária à do seu aparecimento. Viram como que era bem difícil também até para eles se orientarem, não é mesmo? E falando aqui um pouquinho, nós falamos de tudo isso aqui. E, gente, nós não menos importante, não é que nós não esquecemos. O mapa, não é? Ó. Depois nós temos aqui, ó, um mapa. Deixa eu mostrar a imagem para vocês. Aqui antes, gente, olha aí a imagem da Rosa dos Ventos aqui. Eu encontrei uma imagem bonita para vocês, tá vendo? Olha aí. Aqui, pessoinhas, falando do mapa, ó. Com o passar do tempo, progressos foram acontecendo, não é mesmo? Por meio do Gnomon, o relógio solar. Lembra? Eu falei para vocês também que foi desenvolvido e a passagem do tempo passou a ser marcada, já com os pontos cardeais. Os seres humanos puderam se localizar no espaço onde habitavam e por onde se locomoviam. Dessa forma, registrar as rotas. E muitos povos antigos utilizavam os mapas para cuidar de suas terras. Por exemplo, os gregos e os romanos utilizavam mapas para conferir suas terras. E os chineses e os egípcios os utilizavam para demarcar terras e cobrar impostos. E com o tempo e o aumento do comércio entre as cidades, os mapas ficaram maiores e mais detalhados, resultando nos mapas conhecidos hoje em dia, não é mesmo? Os mapas que nós temos aí. Agora, pessoas, aqui nós temos uma atividade que eu vou falar para vocês, que nós vamos estar realizando, que eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou perguntar na nossa próxima live. Deixa eu abrir até a câmera aqui, ó. Aqui embaixo, turminha, nós temos uma atividade que está aí o seguinte, ó. Com a lupa na mão. Deixa eu ver se tem aqui para vocês, ó. Vou abrir ela aqui, ó. Olhem aí. Atualmente, há mapas mais modernos que permitem a visualização de fotos e modelos tridimensionais de todo o planeta. Um deles é o mapa online, o nosso famoso Google, que permite explorar o mundo inteiro sem sair do lugar. O que acha de conhecer o mundo assim? Então, siga essas orientações. Presta atenção aqui, turminha. Primeiro, pense em um lugar que você deseja conhecer. Lá você pesquise brevemente os principais pontos turísticos deste local. Aí no Google, busque esse local e explore a região. Agora responda as perguntas a seguir no seu caderno. Aí lá no seu caderninho você vai responder, ó. Qual foi o local que você escolheu visitar? E o porquê? E vai escrever também quais pontos turísticos você visitou. E do que mais gostou no local visitado. Essas perguntinhas que estão aí na nossa próxima live, eu vou falar, gente, peguem lá o seu caderno. Lembra da atividade de ciências que estava lá na página 129? Então, eu vou perguntar para vocês, um por um, essas atividades aqui. Tá ok, turminha? Então, realizando aqui essa atividade, bem bonitinho, que eu vou estar perguntando, tá ok?
E finalizando, turminha, nós já falamos bastante sobre a bússola, não é mesmo? Falamos sobre a rosa dos ventos. Lembra que eu falei do sudeste, do nordeste, noroeste, sudoeste, né? Que são os pontos colaterais. Falamos também aqui, ó, sobre orientando-se pelas estrelas. Lembra que eu falei para vocês os astros aí que nós temos? As constelações, né? O que é constelação, gente? É um conjunto de estrelas conectadas por linhas imaginárias. Podem representar até mesmo figuras. Nós temos vários aqui quando a gente olha para o céu, quando está bem estrelado. Não é? Nós temos as Três Marias, nós temos a Estrela d'Alva, nós temos bastante ali. Não sei se vocês conhecem. Então, agora, para a nossa próxima aula de ciências, sabe o que nós vamos fazer aqui, ó? O sistema de posicionamento global agora. Nós vamos falar sobre o GPS, mas isso aí nós vamos só na próxima aula de ciências, tá bom? Então, turminha, respondam essas atividades que eu deixei aí. Fiquem com Deus. Ótima semana para vocês. Boa sorte nos estudos. Tchau, tchau.